Boa noite a todos, professora Adevail de língua portuguesa, que Deus nos abençoe sempre. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa língua portuguesa. Essa é a atividade número 5, ela corresponde aos dias 20, 22, 23, 27, 29 e 30 de abril, ok? Vocês têm um prazo de 15 dias para fazê-las, tirar uma foto e me enviar no meu WhatsApp. Vocês podem também estar tirando dúvidas. Quem não fez as atividades anteriores, por favor, faça, é muito importante vocês estarem tentando fazê-las. E também se tiver dúvidas, gente, vai aqui no meu WhatsApp, aqui ó, no PV, questione, pergunte, né? Que a gente pode ajudar, a gente está tentando, ok? No final desse vídeo eu vou estar fazendo a correção também das atividades da aula anterior, ok? Presta muita atenção no contexto aqui do vídeo para vocês terem mais facilidade aí na hora de estar fazendo as atividades, certo? Não esqueça também, sempre que vocês entrarem em contato comigo, vocês colocarem o nome de vocês e o ano, né, que no caso de vocês é o 8º ano, ok? Isso para facilitar, porque eu tenho alunos da turma da manhã, alunos da turma da tarde e vocês da noite também. Então são muitos alunos e aí com a identificação fica mais fácil para mim, certo? Bom, continuando então, vamos lá. Faça a leitura, copie e responda às atividades. Então, nós vamos estar trabalhando aqui agora nessa atividade 5, a tonicidade das palavras, ok? Vamos lá então. Observe a palavra, ó, mulher, mulher. O que é a tonicidade da palavra? É a entonação que a gente utiliza nas palavras. Por exemplo, vou ter sempre uma sílaba na palavra que ela vai ser sempre mais forte do que as outras, certo? Isso com palavras formadas por mais de uma sílaba, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavrinha mulher. Olha só, na palavrinha mulher eu tenho aqui mulher. Então, o mu, aqui eu tenho uma sílaba mais fraca. Então, essa sílaba mais fraca eu chamo ela de sílaba átona, ok? Já lher, da palavrinha mulher, eu pronuncio ela com mais intensidade. Então, ela é chamada de sílaba tônica, certo? Então, eu vou ter nas palavrinhas com mais de uma sílaba, sempre uma sílaba tônica e as demais átonas, ok? No caso aqui do exemplo da palavrinha mulher, eu tenho mu, que é átona, e eu tenho ler, que é tônica, ou seja, eu pronuncio com mais intensidade, mulher, certo? Olha só aqui, mu, né? Sílaba átona. Por que sílaba átona? Porque é pronunciada de modo mais fraco, certo? E o ler, ó, o ler, sílaba tônica. Por que tônica? Porque é pronunciada de modo mais forte, certo? Quanto à tonicidade, a palavra pode ser, então, de acordo com a posição da sílaba tônica, eu posso classificar as palavras, tá? Do final para o começo. Elas podem ser, ó, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona vai ser o que? Vai ser aquela sílaba tônica, a última da palavra, certo? Aqui, ó, a última sílaba tônica, ou seja, aquela que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Exemplo, ó, a palavrinha feliz. Olha, feliz, né? Então o lis é a sílaba tônica, porque ela é pronunciada com mais o que? Mais entonação, com mais força, certo? Então o lis é a sílaba tônica e o fe é a sílaba átona. Por
a sílaba tônica está aqui, ó, na última sílaba, eu classifico ela como átona, certo? Então, a tonicidade aqui oxítona, quando eu falo assim que ela é oxítona, porque ela tem a última sílaba tônica, certo? Paroxítona, a paroxítona vai ser o que? Vai ser aquela sílaba que vai estar o que? Na penúltima sílaba, ok? Então a penúltima sílaba vai ser aquela sílaba tônica, aquela que eu pronuncio com mais intensidade, mais força. Observem aqui a palavrinha homem. Olha só, na palavrinha homem, agora eu não tenho a última sílaba tônica, eu tenho o que? A penúltima, né? Ó. Homem, homem. Então, a penúltima sílaba aqui que é a tônica. O men é a sílaba átona. Então, paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Ok? Proparoxítona. Quando é que a palavrinha eu classifico como proparoxítona? Quando ela tem a antepenúltima sílaba tônica. Olha só. Então aqui eu tenho, ó, irônica. Olha, na palavrinha irônica eu tenho quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. Certo? Eu tenho 4 sílabas. E qual que é a sílaba tônica? Uró. Uró. Aqui, né? Irônica, ó. Irônica. As proparoxítonas, ela tem uma facilidade porque elas são sempre acentuadas, certo? Então, olha só aqui, ó. Eu tenho um acento circunflexo, certo? Então, observe só, vamos fazer uma análise aqui na palavrinha irônica. Olha, se o K aqui, que é a última sílaba, fosse, no caso, exemplo, a sílaba tônica, ela seria o que? Ela seria uma oxítona, né? Ela seria uma oxítona. Se por acaso fosse a sílaba tônica unir aqui, a penúltima, eu iria classificá-la como paroxítona. Mas no caso, a sílaba tônica aqui, qual que é? É o ró, né? Ró, né? Então, nesse caso aqui, ó, não é a última, não é a penúltima, mas sim a antepenúltima. Então, nesse caso, eu classifico ela como proparoxítona, certo? Então, essa classificação aqui, ela é sempre feita do final para o começo. Quando a sílaba tônica for a última, né? Quando for a última, no caso aqui, por exemplo, de feliz, eu classifico como oxítona. Quando for a penúltima, no caso citado aqui, homem, né? Então, no caso aqui, ó, homem. Aí o que eu vou classificá-la como? Como paroxítona. E quando for a antepenúltima, no caso de irônica aqui, eu classifico ela como proparoxítona, certo? Então, para classificar as palavras quanto à tonicidade, o que acontece? Eu observo a posição da sílaba tônica do final para o começo, porque sempre vão ser as 3 últimas sílabas. A possibilidade é só essa. Sim, se for a última sílaba tônica, eu classifico como oxítona. Se for a penúltima, eu classifico como paroxítona. E se for a antepenúltima, eu classifico ela como proparoxítona. Ok? Usamos nas palavras. Olha só. Mais informações, ó. Usamos nas palavras acento agudo, né? Acento agudo e também a gente pode utilizar também acento circunflexo. Acento circunflexo. Então, acento agudo. Olha só na palavrinha frágil.
frágil, né? Eu tenho o que? Eu tenho uma pronúncia aberta. Já embaixo, ó, eu tenho experiências. Experiências, eu tenho uma pronúncia fechada, ok? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho pronúncia aberta, eu utilizo acento agudo. Quando eu tenho pronúncia fechada, eu utilizo acento circunflexo, ok? De acordo com o que a gente vai estudar ainda em relação à colocação de acentos, certo? Então, descendo aqui abaixo, olha, acentuação das palavras oxítonas, porque as palavrinhas, algumas recebem acentuações, né? Mas quando que isso acontece? A gente vai começar a verificar isso agora, porque existem palavras oxítonas que são acentuadas, existem palavras paroxítonas que são acentuadas, e as proparoxítonas, elas são todas acentuadas. Nesse caso aqui, a gente só vai estudar agora, por exemplo, a acentuação de quais? Das oxítonas, tá? Quais são as oxítonas? Aquelas que possuem o que? A última sílaba tônica, ok? Então, primeira regra, regra número 1. Olha só, prestem atenção que não é muito difícil. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O. Ok? Então, sempre que eu tiver uma palavrinha e essa palavrinha ela for oxítona e for terminada em A, em E e em O, eu vou acentuá-las, certo? Se o som for aberto, eu vou utilizar o acento agudo. Se o som for fechado, eu vou utilizar o acento circunflexo, ok? Então, terminou lá, eu observei a palavrinha e a terminação dela, a última sílaba é mais forte, então ela é uma palavra oxítona e ela terminou em A, E, O, eu vou fazer a acentuação. Mas se essa palavrinha estiver no plural? Vou fazer a acentuação do mesmo jeito, porque diz a regra aqui, ó, terminada em A, E e O, seguida ou não de S. Ela pode estar seguida de S, porque a palavrinha pode estar no plural, certo? Então, olha só os exemplos na frente, ó. A palavrinha ela é oxítona, última sílaba tônica, terminou em A. Olha aqui o exemplo, olá, olá, né? Então, se eu tenho aqui a palavrinha olá, ó, olá, né? Eu tenho o que? Duas sílabas, né? Se eu for fazer a separação aqui de sílaba, como é que eu faço? O e depois lá. Então, a sílaba mais forte foi o que? Foi o lá, última sílaba. Então, é uma palavrinha oxítona. Terminou em A, tem o som aberto, então eu vou utilizar o acento agudo. Outro exemplo aqui do outro lado, ó. Atrás, atrás. Olha só, eu tenho uma palavrinha de duas sílabas, né? Fazendo a separação, como é que fica? A, que é uma sílaba, e depois trás, que é o que? Outra sílaba. Olha, qual que é a sílaba mais forte? O A ou o trás? Ó, atrás. O trás é a sílaba mais forte, é a última. Então, é uma palavrinha o que? Oxítona. Terminou em A, sim, seguida de S, acento. O som é aberto. Que tipo de acento, então? Acento agudo. E se fosse o som fechado? Seria o acento circunflexo. Ok? Ó, exemplos com E, você.
Ah, por que a palavrinha você sempre recebe acento? Esse acento é circunflexo. Por quê? Vamos analisar. Olha, você, eu tenho duas sílabas, vo e se. Qual que é a sílaba mais forte? A sílaba mais forte é a última, ó, se. A termina com som fechado ou som aberto? Termina com som fechado. Então observe só, ó. Então eu vou utilizar aqui acento. Acento circunflexo. Quando você fala você ou você, né? Porque para o som ficar aberto, teria que ser o que? Você. Não falo você, eu falo você. É um som o que? Um som mais fechado. Então nesse caso é acento que? Acento circunflexo. Ok? Então ela é uma oxítona porque tem a última sílaba o que? Tônica, mais forte. Ela é acentuada por quê? Porque terminou em e está utilizando o acento circunflexo. Por quê? Porque o som é fechado, certo? Do outro lado na palavrinha, ó, português, português, né? Olha, eu tenho uma palavrinha que tem quantas sílabas? Português, 3 sílabas, né? Então nesse caso eu vou analisar qual que é a sílaba mais forte. Português, olha, o guês, né? O guês. Ah, é a última sílaba. Ah, então se é a última sílaba, ela é o que? Uma oxítona. Ah, terminou em e seguido de s, então eu vou ter que acentuá-la. Ah, que tipo de acento eu vou colocar? Acento agudo ou acento circunflexo? Eu vou verificar, ó, se o som é aberto ou se o som é fechado. Se o som for aberto, eu vou colocar o acento agudo. Se o som é fechado, eu utilizo o que? O acento circunflexo. Olha, então vamos lá, português, eu não falo português, português, né? Porque se eu falasse português, aí o som seria aberto e eu teria que colocar o acento agudo. Mas como é fechado, português, português, então o acento é o circunflexo, ok? Um exemplo com o, olha, alô, alô, alô. Eu tenho uma palavrinha de 2 sílabas, né? Vamos fazer a separação. Alô. Então eu tenho a sílaba formada pela letra A e eu tenho a sílaba formada pelo lo, né? Então, olha, qual que é a sílaba mais forte? Alô. Olha, o lo. Ah, é a última sílaba. Ok, então ela é o que? Uma oxítona. Ah, terminou em o. Aí eu vou verificar, é som aberto ou som fechado? Som aberto, acento agudo. Som fechado, acento circunflexo. Olha, alô, alô, o som é fechado. Lô, lô. Então, o acento circunflexo, certo? É só a verificação de estar com o som aberto ou fechado para estar utilizando o que? Ou acento agudo ou o acento circunflexo. E isso nas palavrinhas, que palavrinhas? Oxítonas, né? Quando uma palavrinha é oxítona, que nós já vimos ali em cima? Quando ela tiver o que? A última sílaba tônica, certo? Do outro lado aqui nós temos, ó, vovôs, vovôs, vovôs. Olha, vovôs, eu tenho uma palavrinha que tem 2 sílabas, vovôs. Então, nesse caso aqui, qual que é a mais forte? Vovôs, a última sílaba. Então, ela é o que? Uma palavrinha oxítona. A terminada em o seguida de s, eu vou ter que acentuá-la, né? Ah, tem uma, vai ser acento agudo ou acento circunflexo? Eu vou verificar a questão do som, se ele é aberto ou se ele é fechado. Olha, vovôs, vôs, vôs. Então, o vôs aqui, ele tem o que? O som fechado. Por isso ele está o que? Com acento circunflexo. Ok? Ah,
Mas não é aberto? Não, esse aqui é até bom, ó. Vovôs, eu tenho, por exemplo, vovôs. Aqui poderia ser também o que? Vovós. Se fosse vovós, por exemplo, ó, vovós, vós, né? Vovós, olha, seria uma palavrinha também oxítona, porque a última sílaba é a mais forte, né? A sílaba tônica. Mas só que o som, nesse caso de vovós, o som é aberto. Então, nesse caso, se fosse vovós, eu iria utilizar que tipo de acento? Acento agudo, certo? Por isso que vovôs tem o acento circunflexo, porque tem um som fechado, e vovós tem o acento que? Acento agudo, porque tem o som aberto. Espero que ficou claro para vocês aí, ok? Então, só dizendo novamente aqui, a regra número 1, eu vou acentuar as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguida ou não de S, certo? Regra número 2, vamos verificar a regra número 2. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em e ens. Olha só. Então, exemplos. Aqui em cima, a palavrinha alguém. Alguém. Olha, alguém, alguém. Eu tenho o que? Uma palavrinha de 2 sílabas e a sílaba mais forte é a última. Então ela é o que? Uma oxítona. Terminou em. Tem o som aberto, eu vou acentuá-la. Ok? Do outro lado, ó, além. Além, além. Olha, eu tenho novamente o que? Uma palavrinha de 2 sílabas, aonde a última sílaba é a mais forte. Terminou em que? Em. Tem o som aberto? Tem o som aberto. Além, então, acento. Que acento? Acento agudo. Ok? As palavrinhas terminadas em ens, ó, oxítonas. Exemplos aqui, ó. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha só, em parabéns eu tenho uma palavrinha com 3 sílabas. Parabéns, parabéns. E observe que a última sílaba é o bens, a mais forte. Então, nesse caso, ela é o que? Ela é uma sílaba tônica, né, o bens, e eu classifico ela como oxítona, e eu coloco acento também, por quê? Porque tem o som aberto, né? Então ela é o que? Ela é uma oxítona terminada em ens, ok? Do outro lado aqui, ó, vinténs, 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 ó, vinténs. Eu tenho aqui uma palavrinha de 2 sílabas, a última sílaba é a mais forte, então ela é uma oxítona, terminou em ens, tem o som aberto, então acento agudo, certo? Embaixo eu tenho aqui, ó, número 1. Circule a sílaba tônica das palavras e classifique-as quanto à tonicidade. Então, classificar as palavras quanto à tonicidade quer dizer o quê? Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Você vai fazer o que aqui? Você vai circular as palavras e classificá-las. No caso, circular as palavras não, perdão. Circular a sílaba tônica das palavras, ok? Então, toda palavrinha com mais de uma sílaba, ela vai ter sempre uma sílaba mais forte, que eu pronuncio com mais intensidade. Essa sílaba, eu chamo ela de sílaba tônica. E de acordo com a posição da sílaba tônica, eu faço a classificação quanto à tonicidade.
Se cair na última sílaba, eu chamo ela de oxítona. Se cair na penúltima sílaba, eu chamo ela de paroxítona. Se cair na antepenúltima sílaba, eu chamo ela de proparoxítona. Essa é a classificação. Então, nessa atividade aqui, vocês vão o quê? Circular a sílaba tônica. Então, vai lá, letra A. Humano. Qual que é a sílaba tônica aqui dessa palavra humano? Humano, humano. A sílaba tônica é qual? É o má. Não sei se vocês perceberam aí, ó. Humano. Né? O má aqui eu pronuncio com mais intensidade. Então, vocês vão circulá-la. Aí vocês vão ver a posição agora. Olha, eu tenho humano. O no é a última sílaba. O no foi a sílaba mais forte? Não. Então, ela não é uma oxítona. O má foi a sílaba mais forte? Sim. Então, caiu na penúltima sílaba. Não é isso? Então, ela é o quê? Ela é uma paroxítona. Ok? Certo? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão circular a sílaba tônica e vão classificá-la. Certo? Em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Um bom teste para você descobrir a sílaba tônica, se você tem dificuldade, é você fazer um chamamento. Faça de conta que a palavrinha é um animal seu de estimação. Aí você faz um chamamento. Pelo chamamento, né, você vai perceber a sílaba tônica. Por exemplo, ali na letra A que nós acabamos de verificar que foi o má. Ó. Humano. Se eu tivesse, por exemplo, assim, dando dica, né, para vocês. Se eu tivesse um animalzinho, por exemplo, um cachorro que chamasse humano, como é que eu chamaria ele? Humano, humano, humano. Então vocês verificam que aqui no má, ó, humano, eu pronuncio com mais intensidade, certo? Ok? Letra C, letra B, do lado aqui, ó. Biologicamente, olha, é uma palavrinha que tem aqui várias sílabas. Para fazer a classificação quanto a ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu sempre verifico do final para o começo. Por quê? Porque só existe só 3 classificações contra a tonicidade. Ou pode cair no final, quando for a última, e eu classifico como oxítona, ou pode cair na penúltima sílaba e eu classifico ela como paroxítona, ou pode cair no que? Na antepenúltima sílaba, aí eu classifico ela como que? Proparoxítona. Em relação aqui das proparoxítonas, lembrem-se que eu falei que elas são todas acentuadas, então já facilita, né? Olha só aqui biologicamente, olha, biologicamente, vamos fazer um chamamento, né? Igual eu falei para vocês, para a gente descobrir a sílaba tônica. Como é que ficaria o chamamento? Biologicamente, 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 ó, o men, certo? Então, o men aqui é a sílaba, que sílaba? A sílaba tônica, a sílaba mais forte, né? Ó, biologicamente, biologicamente, ok? Então, fazer o chamamento às vezes ajuda, certo? E aí caiu na última sílaba? Não, caiu o quê? Na penúltima. Então, ela é o quê? Ela é uma paroxítona, a classificação dela. Então, vocês devem escrever aqui na frente o que? Paroxítona, certo? Ok? Então, vocês vão fazer isso com as demais palavrinhas aqui da atividade número 1, certo? Agora, passando para a atividade número 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão acentuar as palavras oxítonas. Lembra que nós vimos lá? As palavras oxítonas, elas são acentuadas quando terminam em A, E, O, seguida ou não de S. Ou em ENS,
ou em ou ens. Se elas possuírem os sons abertos, vocês vão colocar o acento, que é acento agudo. Se o som delas forem fechado, vocês vão colocar o acento circunflexo, ok? Por exemplo, aqui eu tenho a letra A, atrás. Atrás, ó, é uma palavrinha oxítona. Terminou em que? Em A seguido de S. Tem o som aberto ou som fechado? Atrás tem o som aberto, então ele recebe o acento agudo. Ok? Mesma coisa, vocês vão verificar as demais e fazê-las. Certo? A número 3 agora. Vamos verificar a número 3, o que está pedindo. Ó. Separe as palavras em sílabas e acentue-as quando necessário. Ou seja, tem que observar agora, porque eu vou fazer separação de sílabas, mas eu só vou acentuá-las quando for necessário. Eu vou ter que verificar todo aquele contexto lá, terminado em A, E, O, seguido ou não de S, se tem som aberto ou se tem som fechado. Eu tenho aqui a palavrinha tabu, né? Tatu. Eu tenho a palavrinha tatu. Inclusive eu repeti ela aqui, gente, ó, desculpa, né? É porque assim, uma ia ser tabu, a outra ia ser tatu. Mas acabou ficando as duas tatu, vai ficar a mesma coisa, tá? Desculpem aí. Falhas acontecem, né? Olha aqui, tatu. Então vamos verificar a palavrinha tatu. Olha só, observe. Tatu, eu tenho o quê? Eu tenho duas sílabas. Não tenho duas sílabas? Tá e o tu. Olha só, qual que é a sílaba tônica agora? Vou verificar a tonicidade, se é o tá ou se é o tu. Vou fazer o chamamento, ó, igual eu falei para vocês. Tatu, tatu. Qual que é a sílaba tônica? O tu, né? O tu aqui. Aí o tu, eu vou acentuar ele? Não vou acentuar ele não. Por quê? Porque a regra lá fala que eu só vou acentuar as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Ou em ou ens. No caso aqui o tatu é uma palavrinha oxítona, né? Porque tem a última sílaba tônica. Mas só que ela não recebe acento, porque ela não está dentro da regra, tá bom? Prestar atenção. Se tiver alguma dúvida, volte lá, assista ao vídeo novamente, as partes da explicação anterior. Ok? Espero que eu fui claro aí. Vamos verificar a palavrinha ali, né, e as demais outras aqui, de todas as letras, e tentar fazê-las. Ok? Então, na número 3... vocês vão só separar o que? As palavras em sílabas e depois vão acentuá-las quando necessário. É igual a palavrinha tatu. Foi necessário? Não, porque a regra, apesar dela ser uma palavrinha oxítona, mas ela não terminou lá na regra de assentamento. Nem A, nem E, nem O, seguido ou não de S, nem em e nem ens. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí. Então, as atividades para vocês fazê-las durante essa quinzena são essas, ok? Agora a gente vai passar para uma outra parte aqui, que é a parte da correção das atividades anteriores, que foi as atividades da aula passada. Então, daqui para frente aqui, vai ser sobre a aula passada, ok? O que eu passei na aula passada? Eu pedi para vocês fazerem uma leitura desse texto aqui, ó, que tem o título A Disciplina do Amor, ok? E depois pedi para vocês responder as atividades. Então vamos corrigi-las aqui, ó. A letra A estava pedindo o quê? Quem é o personagem principal dessa história? Então o personagem principal dessa história, quem que era? O cachorro, né?
Quem que era para vocês ter colocado aí? O cachorro. E do que ela trata? Sobre a fidelidade e persistência de um cachorro que esperou por seu dono na mesma esquina anos a fio, mesmo depois da morte do jovem. Ah, professor, eu coloquei parecido, não com essas palavras. Ok, se deu para entender que realmente foi assim, não precisa de modificar e copiar justamente do jeitinho que está aqui, não. Aqui é a possibilidade de que? De resposta. É claro que o personagem principal não tem como ser outro, né? É o cachorro. Agora o restante aqui do que elas tratam, às vezes vocês colocarem aí com outras palavras, não tem problema. Certo? Ah, e quem não fez também, aproveite para fazê-las, né? Porque tem, ó, um punhadinho aí de gente que até agora não me enviou nada, hein? Eu tô anotando tudo aqui. Então, não custa nada estar tentando fazer as atividades, né? Mesmo que às vezes sejam incorretas, mas está tentando fazer, está tentando verificar, está buscando, né? Ah, professor, mas eu trabalho muito. Ah, meu filho, essa questão de trabalhar, todo mundo está trabalhando. Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui, estou sofrendo muito, que tem umas coisas aqui que eu nem estou conseguindo fazer. Mas para ajudar, eu estou dando meus pulos aqui, né? Ok? Então trabalhar, essa questão de trabalho a gente sabe, a gente entende, mas dá para fazer um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, né? Pegar uma hora de folga, copiar um pouco. Ah, consegui fazer pelo menos um pouco, professor. Estou enviando. Ótimo, que não pode deixar de fazê-las, certo? Ah, estou com dúvida. Tá, sempre eu coloco ali o meu WhatsApp para estar tentando tirar dúvidas, né? Então, quanto a essa questão, certo? Então vamos lá, vamos dar uma despertada aí. Isso eu estou falando para aqueles que não estão enviando e não estão fazendo, tá bom? A letra B, vamos corrigi-la, ó. Qual é a relação entre a história e o título do texto? Qual que é a relação? Então vamos lá, o termo disciplina presente no título está relacionado à fidelidade do cachorro, à determinação e consistência com que ele esperava o dono todos os dias e fazia isso graças ao afeto e ao amor que tinha por ele. Ah, eu escrevi quase igual, professor. Ok, né? Se tiver em contexto, né? Se tiver dando essa relação entre a história e o título, mesmo que estejam com outras palavras, não tem problema nenhum. Ok? A letra C. Releia este trecho. Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Então, esse trecho aí, ó, uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Por que o cachorro lá ficou? Qual era a direção para onde seu focinho apontava? Então vamos lá. Olá, olha, olá, né? Aqui, ó, quando fala ele lá ficou, olá, ficou, indica que o animal morreu. Seu focinho apontava em direção à esquina pela qual seu dono costumava chegar antes de morrer. Certo? A letra D. Você considera esse texto um conto? Por quê? O texto tem características como as do conto. Trata-se de uma narrativa curta, né, com linguagem de fácil compreensão, poucos personagens, espaço e tempo de duração reduzidos. Ou seja, essas aqui são as características de quê? Dos contos, né? Tem narrativa curta, tem linguagem de fácil compreensão, poucos personagens e espaço de tempo de duração reduzidos. Certo? Corrija aí quem não acertou e quem não fez, faça. Letra E. Identifique e copie do texto uma fala do discurso
indireto. Isso aqui eu não vou falar novamente não, que eu falei no vídeo anterior, já expliquei para vocês. Então aqui, ó, onde está essa fala? Justamente nesse trecho aqui, ó. A fala é, ó, mas quem esse cachorro está esperando? Então, a fala é esse trecho aqui, ó. Mas quem esse cachorro está esperando? Aonde está localizado no texto lá essa fala? No último parágrafo, certo? Então tá lá no último parágrafo. Vocês podem verificar, ó. Mas quem esse cachorro está esperando? Está no discurso direto, está falando diretamente. Aqui embaixo, ó. Releia o texto, a disciplina do amor e complete este quadro com os elementos da narrativa. Aí tem alguns questionamentos aqui, ó. Quem são os personagens? Olha, quais são os personagens que aparecem lá? Os personagens são quem? O jovem e seu cachorro. Só. Onde se passam os acontecimentos? Onde aconteceu tudo? Na França. Quando eles aconteceram? Quando eles acontecem, né? Aconteceu de acordo com a narrativa lá. E aí? Durante, ó, a Segunda Guerra Mundial, que foi o período de quê? De 1939 a 1945. O narrador é personagem da história? O narrador não é personagem da história. Ele narra os fatos sem participar deles, né? Ou seja, ele está só narrando. Na aula anterior, no vídeo, eu expliquei, né, o que é um narrador observador e um narrador personagem. Narrador personagem é aquele que o que? Além de observar os fatos, está contando, ele também participa da história, né? E o narrador observador não, é que ele só observa, né? Ele não é personagem, ele não participa da história, que é esse caso aqui, o narrador não é personagem da história, certo? Vamos verificar a última atividade passada na aula anterior, para a gente finalizar. Olha só o que ela diz. Reveja as partes do enredo, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho de uma narrativa. Relacione as colunas abaixo para identificar esses momentos do texto de Lígia Fagundes Telles. Então, a relacionar aqui está falando que é ligar os termos. Lá eu até escrevi ligue, porque às vezes alguém estava com dúvida em relacionar, né? Mas ligar os termos. Mas se quisesse também colocar número 1, número 2, número 3, não tem problema nenhum. Estaria fazendo relação do mesmo jeito, só que aqui teria que colocar de um lado e do outro. Mas no caso aqui ligando, fazendo a relação através da ligação. Olha, situação inicial. Qual que é a situação inicial? Situação inicial... Qual que é acontecida lá em cima? O cachorro espera seu dono na mesma esquina todos os dias, né? E o conflito? Conflito, ó. O jovem dono do cachorro vai para a guerra e é morto em bombardeio. E o clímax? O clímax, ó. O cachorro continua esperando o dono morto todos os dias. E o desfecho, que é o final, o que acontece? O cachorro morre na esquina, olhando na direção da qual o dono costumava vir. Ok? Então observem aí, façam a correção, certo? No mais, gente, espero ter ajudado vocês, tá? Bons estudos, qualquer dúvida vocês questionem. Façam as atividades, tentam fazê-las, né? O que vão conseguindo fazer, vão passando para mim, né? Tira uma foto, envia para eu estar anotando aqui, ó, o aluno fulano de tal, ou a aluna está participando, está sempre enviando as atividades, ok? Porque isso eu coloco aqui na pasta de vocês e também nos relatórios que eu faço, que eu tenho que entregar para a escola, beleza?
Então vocês façam, me enviem, tem dúvidas, tire, ok? Um abração a todos, bons estudos e até a próxima aula.